Alô, alô, alô! Já nos está dando início a mais um programa Mikita Decide. Mikita Decide que é o programa Sabe Alegre que toda semana nos também reflete ali, discute, analisa, questiona temáticas que têm a ver com gênero e masculinidades, cidadania ativa e desenvolvimento pessoal e social. Então, sem demora, nós começamos a analisar o assunto abordado na semana passada. Você te lembra qual que era o tema? Infância. Semana passada nos reflete como infância enquanto aquele período de vida básico que cada um de nós vive enquanto ser humano. E com aquele tema não tinha analisado sobre problemas que nós, infância, te enfrenta. Ou seja, que crianças, desde o nascimento até antes da adolescência, esta enfrenta. E nos traz alguns desses temas para nos analisar. Um dos temas foi abuso sexual, que é uma questão que afeta a pessoa humana e que quando acontece na infância, aquela criança está carregada para o resto da sua vida. Também nos discute questão sobre paternidade e cuidado. Até que ponto a ausência de pai também tem afetado a infância. E um outro tema que nos traz, para também não entender a infância, foi educação, ou seja, tipo de educação que não tem hoje. Que muitas vezes não tem uma educação centrada no negativo e que infelizmente, não se prepara aquela criança para que aprenda a carregar aquele que não chama lobo mau. Aquele lobo que existe dentro de cada um de nós. Lobo bom e lobo mau. E a partir daquela educação centrada no negativo, que muitas vezes acontece, não se faz com que aquela criança carrega lobo mau dentro dele, para a juventude e para a vida adulta. E por último, nos traz algumas propostas que cada um de nós, enquanto pessoa adulta, pai, mãe, e padrasto, madrasta, tios, tia, professores e professoras, líderes religiosos, não pode achar para que não trabalha com criança na fase da infância, de forma a que essa infância seja vivenciada de uma forma mais positiva possível. Para que aquela pessoa carrega na sua alma uma alegria, uma vontade de viver, um bem positivo e que leva para outras fases de sua vida, nomeadamente adolescência, juventude, vida adulta e até a terceira idade. Hoje nós também reflete basicamente continuação do tema de semana passada. Depois da infância, qualquer fase de vida que tem. Pensa comigo. Então hoje nós também vamos nada mais, nada menos sobre adolescência. Adolescência. E essa temática nos está trazendo de forma que pode ajudar o adolescente ou o adulto responsável pelos adolescentes a achar e a entender essa fase de vida. Para não achar caminho para que muitas vezes não consiga superar algumas lacunas que a adolescência está vivenciando. Quando fala de pessoa adulta que está relaciona com o adolescente, não se fala de pais encarregados de educação, não se fala de professores e professoras que trabalham com jovens na fase de adolescência, não se fala de instituições religiosas, também não se fala de outras instituições que trabalham com pessoas nessa fase de vida. Então, amigo e amiga, não creio que você pensa comigo. Adolescência é coisa. Qual a importância dessa fase de vida ali? Que características que marcam a mudança para não falar as pessoas que vivem a fase de adolescência? Qual que desafios enquanto problemas e oportunidades que o adolescente enfrenta?
Então é um pouco isso que eu creio que não analisa. Então espera, mas cada um de nós já não acha, a partir desse questionamento, já não acha talvez possíveis respostas. Adolescência é coisa. Semana passada eu tinha olhado que ser humano está nasce, ou seja, tudo ser vivo, mas não está centrado no ser humano. Nós como pessoa humana não está nasce, não está cria, não está reproduz e não está morre. E que durante esse processo não está passa para várias etapas da vida. Uma primeira fase é aquele que nos traz na semana passada, que nos chama de infância. Um segundo fase nos chama de adolescência. Um terceiro fase nos chama de vida adulta. E depois nos chama de terceira idade. Então, não pode perceber que a adolescência é aquela fase que está bem entre a infância e a vida adulta. Infância e a vida adulta. E diferentes teóricos estão trazendo, onde que esta tenta mostrar a adolescência como um ponte. Um ponto. Imagina um ponto que o carro está passa de um lado para aquele outro. Porque não está bem na vida de infância, não está muitas vezes num terreno firme. Durante a infância não está num terreno firme. Mas não tem um caminho que é um ponte que não tem que saltar para não vai entrar na vida adulta, também que é terreno firme. Então, muitas vezes, anda na ponte, o condutor tem que ter condições, atenção redobrado. Por quê? Porque ponte requer condições e situações especiais. Então, a adolescência, ela é tipo um ponte entre a passagem da infância para a vida adulta. É aquele ponte que te acontece, você sai da infância, você entra na ponte. De que entra na vida adulta, ultrapassa aquela fase de vida lá. Então, aquele é que nós chamamos adolescência. E não está bem trocar mais para miúdo, para não entender um conjunto de características e situações que te marca e que te caracteriza a adolescência. Não tem várias definições de adolescência, não tem várias formas de caracterizar a adolescência. Mas, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ela considera a adolescência aquele período de vida que também entre 11 e 19 anos. Ou seja, um período de vida que também da infância de 10 anos e a partir de lá até os 19 anos que não pode considerar uma pessoa já está mais amadurecido, já está ultrapassa que os diferentes perigos que te enfrenta a nível daquele ponte. Então, Nações Unidas está considera a adolescência como a fase entre infância e vida adulta, mas que é dos 11 aos 19 anos. Agora a pergunta é, meninas e rapazes, esta começa a adolescência da mesma forma? No mesmo tempo? Pensa comigo. Geralmente, meninas têm tendência a entrar na puberdade, porque dentro de adolescência ainda não pode subdividir em 3 fases, primeira, segunda e terceira fase, onde que no primeiro momento, primeiro período, nós chamamos da puberdade, que é aquele período de um conjunto de transformações físicas, mentais e sociais que ocorrem na vida do indivíduo, naquela fase lá. Geralmente, meninas têm entrado um pouco mais cedo comparando com rapazes. A média, meninas entram na adolescência 2 anos antes de rapazes. Média. Por quê? Porque existe um padrão para falar que todo alguém basta estar com 11 anos e já está na adolescência. Que é isso. E basta de chegar 19 anos e chegar vida adulta. O que nos traz é que tem um conjunto de características que te permite a cada indivíduo entrar e sair da adolescência de uma forma única. Porque não tem um conjunto de mudanças físico. E as mudanças nem sempre que acontecem da mesma forma. Para que ela não convida nós, quando vai para as escolas de ensino básico e para não olhar
Que as crianças naquela fase de vida lá. Tem uns que botam com um conjunto de transformações físicas, visível, mas tem outros que nem por isso. Então, pode haver uma menina ou um rapaz com 10 anos já entra na puberdade, mas pode haver outros de 12, 14, 15 anos e ainda que entra em termos de mudanças físicas. Então, por isso que nós estamos falando, esse período, ele até depende do indivíduo para indivíduo. Não necessariamente, já tem 11 anos, tudo já está na adolescência. Porque muitas vezes, até depende, cada um entra nesse tempo. Cada um tem esse tempo. Pode até haver pessoas com 12, 13, 14, 15 ou 16 anos ainda que acorda fisicamente, que tem as mudanças físicas, que tem as mudanças mental, para considerar que até entra na adolescência. Então, de que mudança nos está própria? Mas antes disso, nos fala também de saída da adolescência. Porque uma das características que marca a entrada na vida adulta é a total autonomia. Ou seja, tem autonomia sobre o. Porque muitas vezes hoje, no passado, era mais fácil um jovem de 17 anos ganhar autonomia, maturidade econômica e social, comparando com muitas vezes a situação de vida que nos leva hoje. Por quê? Porque pode ter um jovem que está com 22 anos, mas ele mora com a mamãe e com o papá, ele estuda, ele depende, basicamente, economicamente, de sua família. Será que aquele jovem já está na vida adulta? Ou para não comparar com um outro jovem de 17 anos que mora nessa casa, que tem esse trabalho, que tem essa vida? Cada vez que não te considera, mas já entra a vida adulta mais cedo. Muitas vezes, aquele de 17 anos, por quê? Porque já está com sua autonomia econômica, social, de ter seu emprego. Enquanto que aquele de 22 até às vezes até 25, jovens, que só estuda, está fazendo formação superior e que ainda que ganha esse e capacidade de autossustento. Então, a dimensão econômica também é uma questão que tem influência na passagem entre a adolescência e a vida adulta. Mas, meu amigo e minha amiga, que mudança? Qual que é a mudança que acontece na vida dos indivíduos para que no final está na adolescência? Não percebe, mas não fazer comparação com a infância e comparação com a vida adulta. Porque a infância é aquele período de vida que não te depende basicamente do adulto. Durante a infância, é mamãe com o papai que está escolhendo roupa, é mamãe com o papai que está falando para tomar banho, é mamãe com o papai que está levando à escola, que está orientando, que está acompanhando. Nossa autonomia, enquanto grau de liberdade para decidir, é mais baixo. Enquanto família, adulto responsável, tem um grau de autonomia mais forte. Então, a passagem para a adolescência significa também algumas mudanças. E as mudanças também acontecem a nível dessa autonomia. Mas não pega aquela mudança mais visível, mudança física. No nosso corpo, entra na adolescência, que é a primeira fase que nós chamamos de puberdade, não tem um conjunto de transformações que ocorrem no nosso corpo. Qual que é aquela transformação, minha gente? Pensa comigo. Não tem um conjunto de transformações físicas. Na menino, se desenvolve mais músculos, peito começa a ficar mais forte, braço começa a ficar mais torneado. Na menina, se desenvolve mais gorduras. Gorduras que fazem com que saia seios. Faz com que a anca comece a forma. Tem uma característica comum, que é pelos públicos e pelos axilares, cabelo na cote-cote e cabelo lá baixo lá.
Ou seja, que as transformações que acontecem, meninos começam a hoje espermatozoide, que ele que não está chamando de crioulo de cavadura. E meninas começam a hoje a menstruação. Ou seja, são essas transformações e mais outros, porque nessa fase buta cresce mais rápido e buta corpo começa a ganhar forma. Rapazes, voz vira mais ho. Então são transformações físicas que acontecem naquele período de vida lá. E transformações mentais? Na cabeça, ocorre alguma transformação? Acontece sim. Na nossa mente, acontece alguma transformação. Ou seja, não passa a pensar diferente. Não passa a sentir atração sexual e desejo sexual. Não passa a apaixona. Não passa a te identifica com grupos. Rapazes começam a formar seus grupos de amigos, seus pares. Meninas começam a fazer aquilo. Um beijo não fazendo poemas. Tati, meninas faziam poemas. Então, são essas mudanças mentais. Muitas vezes, se antes não tinha medo de sair na rua de noite, não começa a sair para não testar nos medos. Muitas vezes, durante a infância, não tinha que brigar da coisa para não lavar pé, para não tomar banho. Na adolescência, não começa a preocupar com nós beleza, com nossa aparência. Não começa a pentear, não começa a tomar banho, não começa a selecionar roupa de acordo com os gostos, nossas preferências. Então são essas mudanças mentais que acontecem. E nessa fase lá, é uma fase de muita curiosidade. Os adolescentes são muito curiosos. Por quê? Porque você testa tudo coisa que estava vivência na vida adulta. Não quer testar, não quer olhar, não quer perceber. Então, que é mudanças que acontecem na fase de adolescência. E isso também está fazendo com que não tenha mudança social. Se antes estava a escola mais próxima de casa, agora você estava a escola mais longe. Se antes estava mais sob controle de adultos de referência da minha família, hoje, como estava a escola mais longe, ainda fica mais afastado, ainda identifica com outros grupos, ainda forma novos amigos, ainda forma nova forma de relacionamento. Provavelmente começa a apaixona, arranja namorado ou namorada. Então, são novas formas de organização social que acontece na vida de aquela criança que é diferente daquele que tinha na infância. Então, que características que marca a fase da adolescência. Porque a adolescência é aquele ponte entre a infância e a vida adulta. Riba daquele ponte que a criança só estava vivência, enquanto que ele faz, ele é marcado para essas transformações física, mental e social. Então, aquela é mudanças que acontecem para nos define e caracteriza a adolescência. E amigo e amiga, te convido para um curto pausa musical e não volta já. E agora, pessoal, nota para a notícia do dia, que já é notícia de alguns anos. Tita ser comentado e não estou de saber. Crianças que é violado sexualmente. Crianças abandonadas por seus pais. Abandono escolar tita crescer anualmente. Adolescente tita dormir na rua todo dia. Gravidez precoce. E mais.
Esse apelo que és adolescente e te mandar para tudo país de Cabo Verde é para proteger esses adolescente. Que alguém remoto competente para adolescente, a trafica inocente. Botou a criança comerciante enquanto que as podia ser era estudante. Não dá nos criança prioridade absoluta. Não dizer não à violação de seus direitos. Por favor, não esquece adulto para ter mais tolerância. Não dizer não à violência. Se que for assim, não te boiar nós adolescente a viajar esses pensamentos a projetar um futuro armadilhado e complicado. Mesmo te dormir na rua, porque minha mãe e meu pai te davam me tinha porrada para suportar aquele ambiente da casa. Minha, para comer uma coisa direito, é tenta rebater tudo que és contentor para se encontrar uma coisa de valor. Minta sobreviver e te pedir turista dinheiro e te lavar carro na rua. Adolescência. Adolescência. Não te pedi, tu estás de Cabo Verde para proteger esse nojo adolescência. Não te pedi, tu estás de Cabo Verde para proteger esse nojo adolescência. Não proteger nós adolescentes, não esclarecer esses mente. Que a adolescência é uma fase da puberdade. Cada adapta não privar esses liberdade. Seja qual for o sentido de expressão ou decisão. Nós que é adulto para quem na real não mostra nós adolescente o mundo real. Um mundo sem guerra, sem fome, sem humilhação e discriminação. Sem abandono escolar. Será que ainda não que terá conclusão nessa nação que não tem que dar proteção a nós adolescentes? Me abandono a escola que estou sendo porque me engravida. De viver feliz e por uma minha pai e minha mãe casar, não têm boas notas na escola. Adolescência. Adolescência. Não te pedi, tu estás de Cabo Verde para proteger esse nojo adolescência. Não te pedi, tu estás de Cabo Verde para proteger esse nojo adolescência. Botei adolescente metido na droga, prostituição infantil, maus tratos e abuso sexual. É coisa que não te doia constantemente. Adolescente a dormir na rua permanentemente por causa de pais irresponsável. Também que já para trás que és pedófilo. Uma oportunidade, és que te preocupa a que idade. Por isso onde manda um apelo à autoridade para aplicar lei sobre tudo essa criminalidade. É que pensar que te bem governar nos nação, mas não. Que é golpear, trata-se com o mundo que todo adolescente feliz e com um sorriso nos lábios. Adolescência. Adolescência. Já no de volta é o segundo momento desse programa. Me que te decide. Para você que só gosta de você entrar em sintonia com essa rádio ali, não tá falando que hoje nos está papia sobre adolescência. E nesse segundo momento, eu quero trazer alguns desafios, algumas situações menos bons que às vezes acontecem na vida de adolescente. E essa situação, muitas vezes, marca a vida daquele indivíduo para o resto do tempo que ele vive. Então, de que problemas nos atapapia? Qual que é a preocupação de adultos de referência na vida de um adolescente? Qual que é a preocupação de mãe com o pai? Será que eles têm alguma preocupação? Nas diferentes conversas comunitárias que tem feito, quando nos aborda a adolescência, e às vezes na presença da pessoa adulta, ou mesmo com adolescentes, eles costumam estar atrás. Preocupação dos adultos. Houve um jovem que falou: maior preocupação de mãe com o pai é que um dia descobre, mas esse filho está na droga.
nessa fase de adolescência. Outros costumam estar falar que é droga, que é álcool, que é violência, grupos de thugs. Também alguns costumam estar falar que pais têm tido preocupação sobre parentalidade na adolescência, ou seja, maternidade e paternidade naquela fase de vida lá. Porque é uma fase que a pessoa começa a desabrocha. É naquele período lá que inicia a vida sexual. Então, são situações que é preocupação de famílias e quem quer trazer para não analisar ali. A questão do álcool é uma preocupação na adolescência? Sim, é uma preocupação de sociedade e é uma preocupação que hoje não deve ter em conta. Porque acima do hoje, a adolescência é aquela fase de curiosidade. Muitas vezes o adolescente crê, testa tudo que o adulto tem vivência. Mas infelizmente o adolescente ainda se corpo que está preparado, seu organismo que está preparado para que digere o consumo do álcool com certa regularidade. E isso pode fazer com que o adolescente que inicia o consumo de álcool com certa regularidade e entra na dependência do álcool muito mais rápido e muito mais cedo, comparando com pessoa adulta que bem consome álcool. O que não fala de álcool também não pode estar falar de droga. Porque quem trabalha com jovens na cadeia central de praia, costuma trabalhar com jovens no centro de recuperação na Granja de São Felipe. E a maioria deles está falando que eles começam a consumir droga na fase da adolescência. Então, por isso que não se entende a adolescência como aquele ponte. Porque muitas vezes, se você anda direito riba de ponte, você cai de ponto. Você cai lá de para baixo. Álcool e droga pode ser uma dificuldade que pode fazer com que a pessoa, naquela fase de vida lá, desvie desse caminho. Porque uma coisa você tentar firme na infância, você tentar firme na vida adulta. Mas você está arriba de um ponto, você numa situação especial. Que outro problema não te enfrenta na adolescência? A questão da parentalidade. Parentalidade na adolescência é uma temática importante para refletir. Por quê? Porque na adolescência não está começa a te apaixonar, não está começa a ter desejo sexual, atração sexual. E isso é normal. Mas muitas vezes nunca tem uma maturidade mental para não conseguir distinguir riscos, para não conseguir saber consequências da relação sexual. Então, por isso que muitas vezes a parentalidade na adolescência, ele é teu. E num dos viagens que eles fazem na Ilha do Sol, um professor conta uma situação. É para que tinha um casal de namorados que eles eram tão bonito dentro de escola, porque eles eram sempre abraçadinhos, sempre juntos, sempre isso, sempre aquilo. Que um belo dia, ela, professora, percebe, mas diz que aquele casal que estava muito próximo. Então, já esta fala, mas meio afastado. E que rapaz se te exibiba outras namoradinhas na escola. Então, um belo dia que percebe que aquela menina estava grávida. E que o rapaz simplesmente falou, a gosta fica para canto. Ela continua namorada, mas gosta de ficar para canto. Por quê? Porque está grávida. Gostam também de exibir com outras meninas. Está condicionado isso. Então é essa questão que eu creio que não percebe sobre forma de parentalidade.
Não quer falar de gravidez na adolescência. Porque gravidez não se atoia só a mãe, a menina, mas não quer que no papel da parentalidade. Porque muitas vezes a parentalidade implica maternidade e paternidade. Porque muitas vezes a menina que está grávida na adolescência tem como pai um adulto. Então, quem fala só da gravidez, o peso só recai só sobre a menina. Mas se não fala de parentalidade, não se fala da maternidade e paternidade. Pode ser um rapaz na adolescência, pode ser um homem, pai, que é adulto. E que na nossa sociedade acontece muito pouco. Então, não se entende a situação de parentalidade para não perceber, para não analisar de que forma isso, às vezes, é pedra no caminho da pessoa adolescente. Por quê? Porque muitas vezes, aquela menina, mãe, a partir da gravidez, muitas vezes ele é obrigado a abandonar a escola, muitas vezes, dificilmente ele consegue voltar para a escola depois do parto, e às vezes, todo sonho, todo projeto de vida só fica fracassado. Por quê? Por causa dessa lacuna na adolescência. Então, ele é uma problemática que é importante não pôr sobre a mesa para não analisar. Uma outra temática é violência juvenil. Violência juvenil está acontecendo. Hoje, nossa sociedade está com preocupação grande. Guerras de grupos rivais. E esses grupos são maioritariamente formados por juventudes e eles começam na adolescência. Infelizmente, isso está afeta maioritariamente o público masculino, enquanto grupos que te confrontam, mas consequências também para toda a sociedade, para aquela família, para pessoas de comunidade e para a sociedade de uma forma em geral. Então, a violência juvenil hoje é uma preocupação que não mesmo se achega enquanto problemáticas que também acontecem na adolescência. Cabe a cada um de nós procurar a solução para não ultrapassar. Outra questão preocupante que acontece na adolescência é a violência sexual. A violência sexual, o abuso sexual contra crianças e menores. Por quê? Porque nossa lei considera uma criança com menos de 16 anos, mas que tem capacidade de decidir sobre vida sexual quando relacionado com um adulto. Então hoje nós temos conflitos em termos de lacunas, zonas cinzentas que existem entre nossa cultura, nossa tradição e a vivência que a sociedade pós-moderna está trazendo. Então a violência sexual acontece. Até eu estava num encontro com homens grandes de uma instituição, vira e falou: quem é que tu hoje que envolve com 14? Não fala disso coisa abertamente. Quem é que te hoje que envolve com 14? Eram homens de 40, 50, 60, 70. E nós leita falamos que é violência sexual. Mesmo que com consentimento. Mas não percebe agora ex-violência quando isso também com certa brutalidade, sem consentimento de aquela criança. E que muitas vezes aquela criança, aquela pessoa está carregando um trauma para o resto da vida. Essa violência sexual é um tema que não mesmo de discutir, que não mesmo de entender, que não mesmo de analisar na fase da adolescência e em todas as outras fases de vida da mulher, da menina e até dos rapazes, porque também acontece com rapazes. Uma outra questão importante ou preocupante que acontece na fase de vida da adolescência
tem a ver com insucesso e abandono escolar. Por quê? Porque naquela fase de vida lá, muitas vezes, se você consegue estar atento, você cai de ponte. E esse cair de ponte pode ser sobre forma de insucesso ou abandono escolar. Então, um irmão mais novo, ele prova, então, só por esperar, mas, coisa que passa? Para uma escola, por que ele reprova? Eu falo, aquele menina lá, azarrada. Mas que menina por reprova? Eu falo, não, que ela não está mente de 10 horas à noite, às vezes tem 4 horas à madrugada, que usar um gajo da escola, aquele outro dia, 7 horas. Então você dormia com o pequeno todo dia, até 4 horas da madrugada. Eu falo, não, dorme onde? Eu falei, no telefone. Eu falo, paixão, irmão. De 10 horas à noite para 4 horas da madrugada, todo dia. Acaba para perder ano pelo facto de. Então isso é uma característica muito comum hoje. Porque o adolescente hoje era capaz de falar horas e horas, se não dias no telefone. E isso sem contar as consequências. Porque aquele irmão ali, eu podia, se afindava a formação superior. Mas infelizmente nem 12ª que chega. Então é essa questão que no Messias entende na vivência da adolescência. E por último, o conflito que existe em termos de autonomia. Porque há um conflito de autonomia entre o adolescente e os adultos de referência. Porque o adolescente toma total autonomia enquanto grau de liberdade para decidir para fazer. Mas o adulto ainda muitas vezes atua o adolescente como aquela criança de ontem para proteger de toda forma. Então muitas vezes tem um conflito, um choque, que não chama choque de geração. E esse conflito ele existe. E é necessário que famílias achem caminho para saber ultrapassar. E amigo e amiga, me convidar para mais um curto pausa musical, não tá volta já já. Hoje dona cor da canhambra, tudo gente que moral na chão. Hoje dona cor da canhambra, amor de levão, irmão. Um bois de 17 anos de idade foi brutalmente assassinado. Sem morte chocado de cidade, tudo gente prenda a balote. Um gangue rival de zona, cercado no rua fechada. Gera setas de altaponas, chal na chão desfigurado. Um mel na chão cobrido com lona, cabeça tudo plode. Minha coração de mesmo teca dona, tinha ser filho na chão estrote. Estar socas da facada, cabeça na bloco calçada. Karma de focas da cronhada, morrer louco na beira de estrada. Fui sem mãe coitada que vai apanhar na meio de sangue. Te chorar desesperado, a solução foi dar calmante. Minha de nem acreditar que ele que te dentro desse caixão. Há dias que um badal fala, não ficar falando por tom. Dizer para largar a história de gang, que ele tem um futuro riso e na mão. Mas infelizmente a história de gang já leva nojo de irmão. Nós não temos de morrer, que para não mudar de comportamento, isto é um caminho diferente. Nós não temos de morrer, que para o governo tomar uma posição, que já tá bom, mas amor, tem essa situação. Te pedi Deus guardar num conde, lavar a alma desse mundo insano. Saber que ele não é um sonho, mas matá-lo de uma forma desumana. Desfigurar-lhe tonto, que dá nem para abrir caixão, mano. Colado na parede, agora de resto está só lembrança. Minha forte, não estou a medo enquanto as moças falam de vingança. Nesse joio botou a direita, que nas ruas que tem esperança. Viver rápido e morrer cedo, nós é vítima de nós ignorância. Data já bab cadeia, ali nós de bem enterrar mais uns. Moço que nem fazer ideias, moço que tem noção nenhum. Ainda que entender que assim não te covar na escova, mas tão temes de morrer assim para poder servir de prova. Para provar que essa história de gangue é paranoia. Não te mata companheiro, um tom urbano paranoia. Esse é tempo de parar e mudar comportamento. Esse é tempo de parar e espiar um caminho diferente.
Nós não temos de morrer, que para não mudar de comportamento, isto é um caminho diferente. Nós não temos de morrer, que é para o governo tomar uma posição, que já tá bom, meu amor, diante dessa situação. A maneira que a cidade está cada dia mais violenta. Mas porquê que a sociedade te pare tão delinquente? Quem que é culpado para essa realidade? Lida as ruas sangrentas, violência, brutalidade, morte tão de inocente. Uma criança foi assassinada, tinha 2 anos de idade e foi mais uma vítima da guerra de grupos, de textos. Mas tão de criança inocente, mas tem morrer triste de moda esse. Mas tão de adolescente, mas tem morrer linda fez. Mas tão tem, mas teve ficar tetraplégico, nunca cadeira de roda. Vítima de caçubor e mocas de chana chai brother. Mas tão de mãe, mas teve a enterrar seus filhos assim. O governo bem intervir para fazer a coisa mudar de caminho. Autoridades que têm noção da dimensão desse problema, mas é confiante que a solução é base de pau pôr na algema. Ainda que entender que a polícia não é salvação, que ele é apenas um par no meio de um monte de intervenção. Nós não temos de morrer, que é para não mudar de comportamento, isto é um caminho diferente. Nós não temos de morrer, que é para o governo tomar uma posição, que já tá bom, meu amor, diante dessa situação. Já nos de volta a esse terceiro e último momento desse programa Me Que Te Decide. Então, nesse terceiro momento, eu creio que não reflete, que não analisa como viver uma adolescência positiva. Nós, enquanto adultos de referência, o que não pode ajudar nossos filhos, nossos alunos, pessoas que estão sob nossa responsabilidade, enfrenta a adolescência de uma forma positiva. Me que adolescente, qual que é o caminho que me pode tomar para a vivência da adolescência de uma forma positiva? Porque minha amigo, minha amiga, se não consegue, se não souber vivência da adolescência de uma forma positiva, não pode falar que está ser uma fase bonita de nossa vida. Panca flow, mas ele pode ser aquela fase mais bonita da vida. Quando não está vivendo com plenitude, quando não está vivendo com intensidade, e essa plenitude, essa intensidade centrado no positivo. Por quê? Porque se você consegue viver de uma forma positiva, ou seja, se você consegue saltar aquele ponte entre infância e vida adulta de uma forma positiva, pode ser que você teve um acidente por cair de ponte. Acidente na álcool e na droga, acidente na parentalidade, na adolescência, acidente na violência juvenil, na conflitos, acidente no insucesso e no abandono escolar, acidente da violência sexual. Então, que ela muitas vezes pode fazer com que a pessoa vive a adolescência com trauma, com sofrimento centrado na negativa. Então, por isso que você está falando. Mas nosso maior desafio é trabalhar para não haja caminho para não vivência a adolescência de uma forma positiva. Por isso que no chama adolescência, eu quero trazer a adolescência ali como um período de rampa de lançamento para não entrar na vida adulta. Não percebe a designação. A adolescência pode ser caracterizado ou é caracterizado como uma rampa de lançamento para não entrar na vida adulta. O que é rampa de lançamento? Não olha a pessoa que está corre para atingir. E nisso toma força para ganhar velocidade. Então, muitas vezes a adolescência é um período que não se toma força para não ganhar velocidade para não entrar na vida adulta. Avião que está levanta. Avião só está levanta, você acha força para correr para conseguir levantar voo. Porque muitas vezes, meu amigo e amiga, se você consegue levantar voo com certa força, com certa velocidade, pode entrar na vida adulta com pouca força. Pode entrar na vida adulta aos trombolhões,
Avião que consegue levantar voo, e chega fim de pista, o que acontece? Acidente. Então, na nossa vida também, no período de adolescência, não tem que estar atento, enquanto adulto de referência, enquanto próprio adolescente, modo que ainda consegue entrar na vida adulta com levantamento do voo suficiente, modo que ainda consegue entrar na vida adulta com força o suficiente. Por quê? Porque, caso contrário, não pode entrar manco, não pode entrar com dificuldade. E alguns conseguem superar a dificuldade na vida adulta, mas muitos, às vezes, que conseguem superar. Não sei se você entende o que eu quero trazer. Uma pessoa que sofre violação sexual na adolescência, muitas vezes até entra na vida adulta com esse trauma, com essa angústia, com esse sofrimento, e que às vezes até carregar para o resto da vida. É que consegue levantar voo de melhor forma, porque teve um acidente naquele período da ponte, em alguém que foi afetado por problema de álcool e outras drogas, e entra na vida adulta com dependência, tóxico-dependente. O que acontece? Toda essa vida estava a ser uma vida de fracasso, ou pode ser. Por isso que está falando, minha amigo, minha amiga, a adolescência é uma rampa de lançamento. Não prepara para não entrar de melhor forma e para não viver de uma forma positiva. Porque quem é que consegue viver de forma positiva, muitas vezes está vivendo com um sofrimento intenso. Um sofrimento intenso. Um outro desafio, quem crê que não acha, para não conseguir vivência e adolescência de melhor forma, é uma pergunta que ainda convida cada adolescente para fazer-se cabeça a toda hora. Não é tudo decisão que te toma nessa vida. Lembra? Me que te decide. Porque a adolescência é aquele período que tu começa a ganhar capacidade, autonomia para tomar decisões sobre a vida. E às vezes uma decisão errada pode fazer com que tudo a vida seja fracassado. Então, a pergunta que ainda convida adolescentes a fazer suas cabeças, toda hora, a cada momento que você toma decisões, é o seguinte: aquela coisa que você está fazendo ali, não gostava que minha pai e minha mãe sabiam ele? Decisão que você toma ali, não sentia vontade para comunicar para minha pai e minha mãe? Para um professor que nós é amigo? Para um tio ou tia? Ou é uma decisão que fica entre mim e minhas pares, me conhece casas, me conhece amigos ou minhas amigas? Se é uma decisão que nunca te sente a vontade para um frente pai com minha mãe ou adultos, não deve tomar? Não deve tomar? Será que é uma boa decisão? Não adianta na prática. Minha brother flampa no fuma padinha. Nós estamos numa atividade, nós estamos fixe, minha brother flampa no fuma padinha. Mas padinha é fixe. Deixa eu fazer minha cabeça pergunta. Não está sentindo vontade para chegar para minha mãe e para minha pai? Mamá, hoje fuma padinha? Sim, que está sentindo vontade. Será que é uma boa decisão? Não está sentindo vontade para frente professor ou professora? Gasta-te fuma padinha? Gasta-te beber grogo? Então, não é dentro de boa, minha amiga, minha amiga. Cada decisão que você toma faz a cabeça essa pergunta. E isso é um recurso poderoso que pode ajudar a achar caminho para a vivência da adolescência de uma forma positiva. E isso é um recurso poderoso que pode ajudar a desviar de pedras, de dificuldades que está arriba daquele ponte da adolescência, que pode fazer com que você siga a viagem de uma forma tranquila até a vida adulta. Um outro desafio que não tem enquanto adultos de referência é fundamental que não construa uma relação sólida. É fundamental que não construa uma relação sólida com o adolescente. Uma relação me como pai, como mãe, como tio, como professor ou professora,
que não construa uma relação de amizade, onde que o adolescente pode informar-nos, pode dialogar conosco, pode trazer-nos preocupação, pode trazer-nos angústias. Mas essa relação de amizade é que é para nos esperar que o adolescente já está detopada para não chamar, não, que faz aquilo lá. Essa relação tem que começar na infância, com 3, com 4 anos, com 6, com 7 anos, com 8, com 9 anos, para ser melhor amigo daquela criança, para que na fase da adolescência não continue a ser aquele melhor amigo. A gente olha no Facebook, um filho com 3 anos está chega, ele também com um brinquedo, está falando, pai, não é um brinca. Pai está falando, gosta, não, filho, gosta, não estou ocupado. Com 6, com 7 anos também, ele está falando, papá, e aquele outro, pai está falando, gosta, não só tem jogo, gosta, não só tem aquilo, gosta, não só tem aquilo. Com 10, 11 anos, está chegando esse pai, está falando, papá, aquele outro, pai, não, gosta, não. Ou seja, nunca tem tempo, nunca está disponível, nunca é bom amigo. Quando chega a 14 anos, aquele adolescente já põe um gorro, aquele adolescente já vira rebelde, aquele adolescente está fumando droga. Pai bem fala, filho, bem nem papai. Fala, papai gosta não. Então não desafio minha amiga, entende isso. É que é na 14 com 15 anos para começar a ser melhor amigo de minha filho. Mas é com o primeiro ano de sua vida, com o 5º ano de sua vida, com todos os momentos da sua infância. Então aquela que ainda convida nós enquanto pai, não procura ser melhor amigo de nossos filhos. Não procura trazê-lo, não dá-lhe vontade, não dá-lhe confiança. Não faz com que não dialoga, para que não sabe ultrapassa essa fase de vida de uma forma positiva. Para que não consiga estar desse lado junto com ele, te acompanhar, te ajudar a evitar pedras que te enfrentam em cima daquele ponte da adolescência. Que lá é nossa responsabilidade. Enquanto pai com mãe, enquanto adultos de referência. Se não faz aquilo, gente, muita coisa vai mudar. Por último, e não menos importante, a autonomia. Por quê? Porque muitas vezes a adolescência, pessoa quando entra na adolescência, essa também com sede, com pressa para entrar na vida adulta. Está um adulto de referência, pai com mãe, e outros adultos de referência, tipo, tenta pôr um travão. Não, vai com mais calma, controla, modera. Por quê? Porque o adulto já vivenciava aquela fase. Já olha o perigo que o adolescente ainda olha. Então, muitas vezes, isso pode ser um choque, que a gente chama de choque de geração. Minha filha de 15 anos, crê, sai para uma atividade de noite. Mas mesmo se tu é menino, se tu é linda como um menino de 8, 9 anos, ele se tu é que se cabeça como um homem ou mulher de 19, 20 anos. Então não acaba para ter um choque, porque ele crê e rompe barreiras, mesmo se pôr barreiras. Não acaba para briga, para discutir, para ter agressões físicas e outras formas de violência. Nossa amizade acaba para desaparecer. Então, creia, amigo e amiga, trazer ferramentas que não podia ter isso. Que o adulto bata sede, porque isso tem que começar desde a infância. Uma relação com base na confiança, uma relação com base no diálogo, uma relação com base na amizade entre aquela criança e o adulto. Uma relação com base no questionamento, para ajudar a acha, que para impor, para ajudar a acha, para perguntar ali se fosse. Então, não desafio e ajuda aquela pessoa naquela fase de vida lá a saber ultrapassar. Porque se vai impor, ele é capaz de romper barreira e vai de uma forma negativa. Então, o adulto deve bater sede aos poucos, para que o adolescente também tenha a capacidade de não vai de uma forma intensa, mas tenta ouvir com o adulto, tenta entender as diferentes posições que o adulto está trazendo. Para quem é pai você está falando isso? É para mim que gosta de mim? É para mim que estou odiando que você está falando para que sair? Para quem é mãe, quem é pai você está falando de outro? Ou será que é por amor? Então, é esse desafio que eu creio que não percebe nessa fase de vida. A autonomia.
que é grau de liberdade, pá. Na infância não tinha ele, desde que não nasce com zero autonomia, o adulto tinha total autonomia. Então, à medida que criar, não estava a criar, não está aprendendo a comer, não estava a ganhar nossa autonomia. Não aprende a conviver, sai na rua, bascala, não está ganhando autonomia, o adulto estava a ser de espaço. Para que na fase de adolescência, não está naquele que não se chama 7,5. Tem metade o adulto, tem metade de responsabilidade sobre mim, a mim tem metade de responsabilidade sobre mim. Para que o que chega 20, 21, a chão com mais autonomia, adulto com menos autonomia. Então é fundamental que o adulto aprenda a controlar e que o adolescente aprenda a aquela moderação. E tenho certeza, mas que com isso, não está vivendo um clima de paz, de alegria, de harmonia dentro de família, quando não tem um adolescente. E amigo e amiga, já não está chegando fim desse programa e então espera que ajudando a achar ferramentas para não saber trabalhar com a adolescência e para não melhorar a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe adolescente e pai com mãe, para não saber melhorar a nossa relação com os adolescentes. Não volta para a semana e não espera nesse programa. Que é na boa grade. Tchau, tchau.